E aí galera, seja bem-vindo aí ao nosso canal NFL Esportes, onde nós vamos bater um papo aí sobre marketing esportivo. Também temos aí outros assuntos, né, abordados no canal em termos de esportes aí, de alta performance, como você pode desenvolver o esporte. Pedindo para você que está acompanhando já agora a nossa segunda aula, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no nosso vídeo, deixa aí também seu comentário aí, é muito importante para que a gente possa trocar ideia aí, te ajudando, né, no correspondente aos assuntos que vamos abordando aqui neste momento sobre marketing esportivo, que vai lhe ajudar muito aí na sua atividade esportiva ou no seu time aí. Beleza? Essa é a nossa segunda aula, onde nós vamos aí compreender, dar sequência, né, ao que nós estamos abordando como marketing esportivo, certo? Vamos entender agora que o marketing esportivo ele é um negócio. Não adianta você querer desenvolver o marketing, certo, dentro da sua área, dentro da sua modalidade, dentro do seu evento, dentro do seu time, se você não visa como negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai atrás objetivamente de um patrocinador. Você vai objetivamente gerar venda. Você está querendo gerar aí dinheiro, caixa, dividendos aí para você desenvolver sua atividade, até mesmo viver da atividade esportiva. Beleza? Então você tem que compreender, obviamente, que isso é um negócio. Tendo você um time amador, tendo você um time aí de ponta, tendo você um time profissional, mas participando aí de outras categorias, participando, aliás, de outras divisões dentro do segmento esportivo. Estou falando de futebol aí, quem é da Série D, quem é da Série C, enfim, e de outras modalidades esportivas. Você que ainda não é um atleta olímpico, não é um atleta profissional, mas quer chegar aí e precisa justamente ter essa base financeira para poder seguir. Então, beleza? Compreendo bastante. Você viu aí a primeira aula, nossa aula introdutiva. Quem não viu, corre lá para ver a nossa aula introdutiva sobre o marketing esportivo. Essa é a nossa segunda aula. Você não pode dar o seguinte passo se você não compreender e colocar na sua cabeça que você está desenvolvendo um negócio. E se é um negócio, você tem que trabalhar aí com bastante profissionalismo. Beleza? Tem que ter aí um negócio bem organizado. Vamos seguindo a nossa bola aí para o restante da aula. Por qual motivo devo investir? Essa é uma pergunta que você tem que entendê-la muito bem, porque é justamente isso que está na cabeça do seu patrocinador ou do seu parceiro. Por qual motivo devo investir em você? Me apresente alguma coisa, me apresente valor, me apresente aí, né, o seu plano, a sua ideia. E muitas vezes aí eu não, o patrocinador aí, quem você está namorando aí não lhe conhece. E aí, como deve ser feito? Então, por isso é interessante, né, entender primeiro como negócio e outra, por qual motivo devo investir em você. Por qual motivo eu tenho que realmente tirar aqui o dinheirinho do meu bolso e depositar aí no seu nome? Não, porque eu tenho um nome, eu sou uma marca aí, eu tenho essas conquistas, eu estou ativo aí nas redes sociais, eu participo aí da boa parte dos eventos, eu sou um cara aí que já estou com score aí, já estou habilitado para participar de outros eventos a nível, né, local, ou a nível regional, ou a nível estadual, ou internacional, certo? E outro detalhe, sempre procure aí o seu patrocinador, o seu investidor, aí, o seu parceiro, apresentando para ele a realidade que você está vivendo. Por exemplo, não adianta eu chegar aqui, eu tenho um comércio local, certo? E vou para uma competição a nível nacional, só vou colocar seu nome a nível nacional, se muitas vezes aquela empresa ela não tem uma expansão a nível nacional, não tem uma compreensão, uma venda a nível nacional, ok? Estou colocando uma realidade que ainda existe em negócios aqui no Brasil que vivem isso. Porém, hoje com a internet, muita coisa mudou. Então, qualquer negócio que seja ele local, ele pode ter uma característica a nível nacional, ele pode vender para fora. Nós estamos falando aí do e-commerce. Uma dica, né, uma bola cantada de ouro, certo? Sempre procure aí os e-commerce,
que é muito importante. O e-commerce da sua cidade, o e-commerce do seu estado, ele vende para demais lugares no Brasil. E é importante a questão de visibilidade. Se você procura e-commerce, tem que trabalhar bastante aí a questão do seu marketing digital, que isso é conversa aí que nós teremos mais à frente, certo? Por isso fica aí ligado. Por qual motivo devo investir? Pensa bem nisso, certo? Pensa bem nisso. E é com essa pergunta que a gente vai para o nosso próximo passo. Qual é? A estratégia de marketing. Ninguém, até mesmo quem estiver acompanhando, porventura estiver acompanhando, for um patrocinador, esta segunda aula, não invista em ninguém que bater na sua porta se ela não lhe apresentar uma estratégia de marketing. É assunto para a nossa terceira aula, certo? Estratégia de marketing, como montar estratégia de marketing. Isso é muito importante, você ter isso bem definido, todos os pontos bem amarrados. Então, chegou lá na porta aí do seu parceiro ou patrocinador, apresenta aí a sua estratégia de marketing. Aliás, a estratégia de marketing aplicada, beleza? Não chegue lá de mãos abanando de qualquer jeito. Outro ponto interessante, gente, hoje é imprescindível. Qualquer ser vivo hoje precisa explorar as mídias, principalmente as mídias sociais. As principais são as mídias sociais. Mas de toda forma, é aquela máxima: quem é visto sempre será lembrado, ou como alguns colocam, né? Quem é visto sempre é lembrado. Então, realmente explore isso daí, né? Entrevistas, notas em qualquer tipo de jornal é importante, é muito interessante. Obviamente que você tem que priorizar as mídias que fazem ligação ao esporte que você pratica, certo? E ao parceiro ou patrocinador que você está ali procurando, justamente para isso. As mídias existem para unir, promover, é o cupido, vamos colocar aqui, seria o cupido para unir você ao seu patrocinador, seu parceiro e ao seu público, beleza? Então, faça toda essa exploração e nunca esqueça dos meios de comunicação para você. Um ponto aqui para a gente entender o marketing esportivo como negócio, existe eu gosto de colocar aqui dois pontos interessantes em relação a isso. É que a gente entender como negócio, mas ao mesmo tempo nós temos ele como mercado e como produto, certo? O que é que nós vamos entender aí o esporte como mercado? Né? Qual o tamanho? A primeira pergunta, né? O primeiro passo que a gente tem que compreender. Qual o tamanho do mercado? Se uma modalidade esportiva se apresenta com muitos torcedores ou se tem um público muito restrito. É justamente isso, você conhecer, como a gente aborda no marketing aqui, conhecer o seu público-alvo. Tanto no marketing quanto em vendas em si, a gente sempre pensa nisso daí, né? Qual o tamanho do seu mercado? Quando a gente coloca aqui essa questão, se tem muito torcedor, se tem muito espectador, se o esporte ele tem capacidade para atrair muita gente, isso vai de realidade por realidade. Exemplo, aqui no Brasil não se tem muito evento de tênis, ele é mais isolado, né? Estou falando da prática do tênis ali, seja ele no saibro, seja ele em quadra sintética ou em grama. Mas você encontra um público muito grande aí na Europa, nos Estados Unidos. São eventos realmente grandiosos e é um determinado público. Aqui no Brasil, a nossa realidade, lógico, o futebol ele domina em termos de massa, mas essa massa ela também corresponde a um ticket médio de consumo, certo? Então, você coloca aí, poxa, eu faço, vamos dizer aí, poxa, eu faço natação aí, eu sou um atleta de natação, a gente não vê muita natação realmente com essa torcida. Porém, nós temos exemplos aí de atletas que conseguiram, né, para si aí uma boa expressão. Talvez não tivesse aí um bom aliado com relação ao marketing esportivo para desenvolver muito mais do que isso, certo? Mas todo esporte ele tem a oportunidade de ser bem desenvolvido nessa questão do marketing. Então vamos entender muito bem isso daí. Você que está acompanhando pode ser de repente o próprio atleta que tem que entender, compreender e executar tudo isso só, ok?
Mesmo se você tiver uma equipe, é importante, uma equipe que trabalhe para você, mas é importante que você compreenda todos esses passos, todas essas nuances do marketing digital. E entender o seu público, ele é fundamental. Vamos lá, o exemplo que eu coloquei agora sobre o tênis, certo? A gente coloca aqui que o tênis não tem esse público em comparação ao futebol, não tem esse público imenso, mas é um público que tem um ticket médio bem melhor, né? Falando assim, fazendo a comparação em relação ao público do futebol, ok? O público do futebol é muito mais democrático. Aqui no Brasil foi algo que realmente se tornou muito massivo, mas não significa que nenhum esporte possa ter seu público, possa desenvolver o marketing e ter sucesso com isso, e um bom sucesso, ok? Qual a natureza do mercado? Se o mercado da modalidade esportiva em questão se encontra em crescimento ou em declínio. Está na crista da onda. Eu vou dizer para você agora, como acabei de dizer, né? Na crista da onda. O surf, né, ao meu ver, ele é um esporte hoje que em termos de mídia, em termos de apresentação, em termos de resultados, o Brasil ele também vem se destacando, ele vem crescendo agora. De Medina para cá, certo? Nós temos, né, brasileiros aí se dando muito bem, inclusive temos aí o nosso grande amigo Ítalo, está indo aí para as Olimpíadas, aliás, as Olimpíadas que foram adiadas, né? Mas ele é o cara que vai para as Olimpíadas. Próximas Olimpíadas já vai trabalhar com surf. Então o surf aí está dentro da sua natureza de mercado, é um esporte que está em alta. Então é interessante, é legal ter essa visibilidade dentro dessa questão aí do esporte do surf, entendeu? Então você tem que analisar muito bem esse detalhe, certo? O que é que está em alta? O que é que está em onda? Outra coisa também eu quero fazer uma observação em relação às redes sociais. Qual é a rede social agora que está começando a crescer, certo? Isso é interessante, realmente, ter essa questão, ter essa observação e você fazer experiências nelas, certo? Tem gente que se limita, né, às 3 principais redes sociais hoje mais procuradas e esquece as demais. As outras é muito importante, que depois nós teremos aí uma aula sobre redes sociais e como atingir seu público-alvo usando todas as redes sociais. Beleza? Vamos seguindo, bola para frente. Quais características do seu público-alvo? Se a modalidade esportiva é exclusiva para homens ou apenas para mulheres, ou para ambos, se o público é jovem, se é adulto, infantil, de terceira idade, ticket de consumo, ticket alto, no caso médio ou baixo, né, poder aquisitivo financeiramente. É justamente isso. Essa é uma parte muito interessante e que mas muita gente não dá realmente importância para esse detalhe. É onde a gente entra aí com as redes sociais, elas nos dão logo de cara, né, metadados em relação ao comportamento do nosso público, né, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você tem como entender ali, né, questão de média de idade, se você tem mais homem, se você tem mais mulheres, entendeu? Até então não vai dar tanta questão da criança, do público infantil, né, da criançada, certo? Mas você tem aí essa média de idade. Então, isso é importante. Você pode abordar todas as faixas etárias? Pode sim. Porém, você tem que determinar, criar estratégias específicas para cada público desse, com relação à idade. Ok? Então, tá atento sobre isso. Tem gente que realmente não dá importância. Gente, nós estamos aqui. Se você chegou até aqui, entenda, você está desenvolvendo um negócio e tem que entender o esporte como negócio. Quer grana no bolso, quer grana para viajar, quer grana para comprar aí material esportivo. Então você tem que sentar aqui e entender realmente todos esses passos, beleza? Então já fica aí, né, o alerta ligado. Eu tenho que entender realmente o meu público, certo? Meu público-alvo e tudo aquilo que compreende. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo
passo ainda entendendo o esporte como mercado. Medir o poder de influência, isso é fundamental. O que é que eu coloco aqui como influência, certo? É a sua capacidade de desenvolver necessidades, de descobrir, desenvolver necessidades e incentivar essas necessidades. O que é que eu quero colocar aqui? Existe um filme aí, né, O Lobo de Wall Street, que ele tem uma cena nesse filme que eu acho muito interessante, aonde ele está reunido lá com seus amigos, certo? Dando, vamos dizer assim, um breve treinamento sobre vendas, aonde ele pede uma caneta, né? Pede uma caneta, diz, me venda algo para aquela pessoa, né, para o outro parceiro dele no filme. Aí ele disse, me empresta essa caneta aí. Agora eu quero que você assine ou escreva qualquer determinada coisa, mas ele não tem caneta. Pronto, eu tenho aqui uma caneta para lhe vender. Então ele criou uma necessidade. A pessoa não tinha aquela caneta naquele momento, não tinha aquele produto. Então ele criou uma demanda, ele criou uma necessidade. E isso é medir o poder de influência. Nós temos exemplos aqui no Brasil, certo? Vou colocar, puxo mais uma vez para o futebol, porque o futebol é que dentro do marketing esportivo, no Brasil, é o que ainda tem grandes passos significativos. As demais modalidades precisam crescer e muito, mas muito mesmo, em relação a isso. Porém, mesmo com todo esse poder de influência, ainda não utilizam muito isso daí a seu favor, ok? Então, realmente, você tem que medir o poder de influência, tanto seu quanto do seu público-alvo, né? Do seu mercado aí, consumidor. E entendendo agora o esporte como produto, colocar para vocês 2 pontos, como qualidade e valor. Não adianta eu chegar aqui e desenvolver o melhor produto com a qualidade excepcional se eu não apresento valor para aquilo dali, são assuntos que nós vamos trabalhar isso detalhadamente mais à frente, mas é interessante. Eu preciso ter valor e qualidade. Ambos não podem trabalhar separadamente. Se eu tenho um produto, se eu tenho lá um time aí com um poder de influência muito grande, mas se tudo que esse time joga, né, tudo que esse time lança em termos de produto, seja as suas camisas, que é a primeira coisa que acontece, um boné, um bottom, se ele não apresenta um material realmente de qualidade, então com o passar do tempo, né, ele vai prejudicando esse valor. Entendeu aí, basicamente? Então, são duas coisas que tem que realmente andar juntas e que você precisa entregar juntos. Então, não adianta você ter conquistas, não adianta você ter títulos se você não entrega aí qualidade no seu material, você não entrega valor. Então, preciso ter isso, qualidade de ponta a ponta, valor de ponta a ponta. Vou dar para vocês aqui um exemplo em relação à questão de qualidade e, consequentemente, entregar valor. Você tem aquela determinada tarefa, né, tem aquela rotina dia a dia para fazer, certo? Porém, existem dias que você pode, né, se abdicar de não executar dentro da sua tarefa, né, um determinado ponto que agregue qualidade. Vamos dar um exemplo, né, dentro de uma faxina de um ambiente de trabalho. Então, a pessoa lá que faz a faxina, certo? A SG, por ela executar aquele trabalho com qualidade dela todos os dias, ela pode se dar o luxo aí, chegando próximo ao final de semana, de não, vamos dizer assim, executar uma limpeza mais a fundo. Porém, isso a comprometerá com o passar do tempo a não ter tanta preocupação nos detalhes da limpeza. E tudo isso é marca registrada daquele profissional, não só a questão da execução do seu trabalho, mas como as coisas que existem ao redor, que é o que eu falo, entrega de valor, que é ser pontual no trabalho, que é ser bem relacionado com os colegas de trabalho, que também é ser
muito bem relacionado com o seu chefe. Poxa, isso que eu estou colocando praticamente é quase impossível? Não, nem tanto. Isso vai muito de acordo com a questão da sua mentalidade, com aquilo que realmente você quer, aonde você quer chegar, que é algo que a gente aborda muito também dentro do marketing esportivo, quando você vai colocar o quem somos, quem são vocês, quem sou eu como atleta, quem sou eu como time, então aonde eu quero chegar e como eu faço para trabalhar isso daí. É aquela questão, a gente compreende muito bem que é do mundo do esporte, que à medida que você vai treinando, 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 você vai dando passos seguros para chegar até sua meta. Não estou correto? Então, do mesmo jeito, é essa questão do marketing esportivo. Você vai treinando, 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 desenvolvendo para que, com o passar do tempo, você vá apresentando muito mais qualidade e vá entregando muito mais valor, certo? Essa é uma aula. Essa segunda aula, certo? Estou colocando aqui de maneira bem mais objetiva, bem mais prática, para que você realmente venha compreender que o marketing esportivo ele é um negócio. E a partir de agora em diante nós vamos focar, nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, para você não esquecer, e nós vamos mastigar, esmiuçar, ruminar muito bem todos esses detalhes. Então fica ligadinho, teremos aí a terceira aula, não perde, certo? Acompanha direitinho, mais uma vez aí, se inscreve no nosso canal, dá um like aí nos nossos vídeos, tanto nesse vídeo quanto em outros que nós temos aí, apresentando conteúdo para você. E dúvidas, deixa aí nos comentários que nós vamos responder um por um, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Fui!